Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de visualização para dados multivariados, também chamados os dados multidimensionais. E por que eles têm esses nomes? Porque é muito comum que uma dada instância tenha várias variáveis, também chamadas dimensões. Daí vem esse nome multidimensional ou multivariados, que são também os dados mais comuns que existem. O tipo de dados mais comum que existe. Os dados que vocês geralmente entendem por dados tabulares, porque você geralmente tem as linhas associadas às instâncias e as colunas associadas aos atributos, às variáveis. Então, hoje nessa videoaula eu vou falar sobre uma introdução dos tipos de técnicas que existem para dados multidimensionais e vou falar mais a fundo também das técnicas baseadas em ponto, mais específico scatterplots e técnicas de projeção multidimensional. Então, as técnicas que serão discutidas nesse conjunto de videoaulas sobre dados multidimensionais servem para visualização de listas e tabelas de dados, também chamados dados multidimensionais, que não apresentam atributo espacial explícito. Então, dentre os atributos ali nas colunas dos nossos dados, geralmente nas colunas, a gente não tem um atributo que seja espacial. Se existisse esse atributo espacial, seria mais fácil fazer esse mapeamento para uma representação gráfica, porque a gente poderia usar esse atributo espacial para aplicar uma técnica de visualização espacial. Mas não é um caso. Então, nesse tipo de dados aqui, geralmente não tem um atributo que é espacial. E aí a gente também chama esse tipo de conjunto de técnicas de visualização de informação. É possível classificar essas técnicas com base na primitiva gráfica utilizada, por exemplo, pontos, linhas, regiões e combinação de duas ou mais primitivas, que é a classificação que eu vou estar usando ao longo dessas videoaulas sobre dados multivariados. Hoje, em específico nessa videoaula, a gente vai falar sobre técnicas para dados multidimensionais baseadas em pontos, os scatterplots e as projeções multidimensionais. Então, começando com essas técnicas baseadas em ponto. Então, nas visualizações baseadas em ponto, geralmente são projeções de instâncias m-dimensionais. M ele, geralmente é a variável que a gente usa para registrar o número de dimensões que essa base de dados tem. Então, por exemplo, se ela tiver 50 atributos, ela tem 50 dimensões. E aí o valor de m igual a 50. Então, são visualizações baseadas em pontos, são projeções de instâncias m-dimensionais para pontos em um espaço visual p-dimensional com p muito menor que m. Esse espaço visual que a gente geralmente usa, ele é 2-dimensional, então a gente tem que p igual a 2. Então, a gente está tentando usar uma representação gráfica para dados que são m-dimensionais para uma representação gráfica que é bidimensional. E aí, para cada ponto p-dimensional, um glife associado. Então, para cada instância também original que a gente tem nos dados multidimensionais, nessa técnica baseada em ponto, cada ponto vai representar uma das instâncias originais ali nos dados m-dimensionais, apesar desse ponto ter uma única localização bidimensional. Então, os scatterplots, que são uma técnica que já apareceu aqui antes, são as visualizações mais comuns baseadas em ponto, mas, como eu já disse anteriormente, conforme a dimensionalidade aumenta, estratégias devem ser usadas. Por quê? O scatterplot é uma técnica baseada em pontos que ele vai fazer o arranjo espacial dos pontos que representam as instâncias com base em somente 2 dos atributos, sendo que essa técnica às vezes tem 50 atributos, então ela vai pegar um dos atributos para o eixo x e um dos atributos para o eixo y. Quando essa dimensionalidade aumenta, ou seja, quando os dados têm muito mais que 2 atributos, algumas estratégias podem ser usadas. Então, a escolha de dimensões pode ser feita manualmente ou por algum algoritmo. A gente pode fazer a incorporação das dimensões mapeando outras dimensões para outros atributos gráficos dos pontos, além da posição. Por exemplo, a cor do ponto pode representar alguma coisa, ou o tamanho, o formato dele pode representar outro atributo. E a gente também pode usar múltiplos displays, ou seja, mostrar vários gráficos usando os de superimposição ou justaposição, como cada gráfico contendo parte das dimensões. E é justamente esse exemplo de múltiplos displays por justaposição que vai aparecer agora no próximo slide. Então, existe também a matriz de scatterplots. Então,
Então, é um exemplo do uso de múltiplos displays, que define um grid de m ao quadrado células, onde m é o número de atributos original, onde o m é o número de dimensões. É claro que isso aqui escala um pouco melhor que um único scatterplot, mas também tem suas limitações. Esse conjunto de dados, por exemplo, específico, tem só 4 dimensões, que é o conjunto de dados íris, que a gente já usou várias vezes aqui, que é um conjunto de dados de teste. Então aqui você tem que cada célula nessa grade representa a escolha de 2 atributos. Então, por exemplo, para esse scatterplot aqui, no eixo Y a gente escolheu o sepal width e no eixo X o sepal length. Para esse outro scatterplot aqui, a gente escolheu, por exemplo, para o eixo X o sepal width e para o eixo Y o petal length. Então é como se fosse a combinação de todos os atributos possíveis ali. E é claro que os scatterplots, que seria a combinação dos dois mesmos atributos, que nem sepal length, sepal width, que estão na diagonal, não é muito útil fazer o scatterplot deles. Então, o que essa técnica aqui fez no lugar? Colocou histograma dos dados relativo a cada dimensão. Então, esse é o histograma considerando o sepal length, esse aqui é o histograma considerando o sepal width, e por aí vai. Nessa técnica também aqui, tem alguns pontos que estão destacados em vermelho e essa seleção foi estendida para todos os demais scatterplots para facilitar a detecção de padrões. Então, a matriz de scatterplots é um exemplo de como a gente pode usar scatterplots para quando a gente tem mais de 2 dimensões e por fazendo a justaposição de gráficos, mas ela também não escala muito bem quando o número de atributos é muito grande. Para isso, a gente tem outras técnicas, como projeções multidimensionais, que a posição espacial dos dados vai estar mais dirigida aos dados e não olhando somente 2 atributos, mas todos os atributos ao mesmo tempo. Então, o princípio dos métodos de projeção é buscar manter as relações presentes no espaço m-dimensional original, multidimensional, no espaço projetado, que geralmente é bidimensional. Geralmente tendo a menor perda de informação possível. É claro que quando você sai de 50 dimensões originais para 2 dimensões, você vai ter perda de informação, mas você vai querer que essa perda de informação seja a menor possível. E que tipo de relação você vai querer manter nessa projeção? Você pode tentar, por exemplo, manter relações de similaridade ou de vizinhança. Por exemplo, se duas instâncias, A e B, são similares no espaço original, ou seja, a similaridade entre elas é alta, elas vão ter que estar próximas no espaço p-dimensional. E se elas têm uma similaridade não tão alta, elas são bem similares entre si, elas vão estar mais longe no espaço bidimensional projetado ali. Então, o resultado é um conjunto de pontos no plano. Então, cada instância m-dimensional vai ser representada por uma instância, por um ponto no plano bidimensional. Então, como eu estava dizendo, pontos próximos indicam instâncias relacionadas, geralmente, ou seja, que significam que são similares no espaço original e bidimensional, e pontos distantes no espaço bidimensional, na projeção, indicam objetos não relacionados, não similares no espaço original. Então aqui, imagina que esses pontos aqui no conjunto X, eles pertencem ao conjunto m-dimensional em R, ou seja, é um conjunto de dados m-dimensional, então como se cada instância aqui tivesse várias dimensões, e a gente quer achar uma função de projeção, que é essa f, que vai projetar esses pontos em um outro conjunto y, que pertence a um espaço uni, ou talvez bi, ou talvez tridimensional, mas no geral, acho que geralmente aqui é bidimensional que a gente usa. Unidimensional não ia ser muito útil, tridimensional pode ser um pouco confuso, então a maior parte das projeções usam o valor 2 aqui, que é bidimensional. E aí, cada instância aqui, cada ponto na projeção, no espaço bidimensional, ela representa uma instância no espaço original. A questão é que você quer manter as relações de similaridades que estavam no espaço m-dimensional no espaço projetado. Para isso, você vai fazer o uso de uma medida de similaridade aqui, se eu não me engano, isso aqui é o sigma, a letra grega sigma, que, dada duas instâncias que estão no espaço m-dimensional, no original, ele vai dar uma medida que fala quão similares essas duas instâncias são, que são a x e a xj. Para isso, você também vai precisar de outra medida de similaridade, só que vai atuar no espaço projetado aqui, possivelmente bidimensional, que para dois pontos projetados, o y e o yj,
Imagina, por exemplo, que o YI é a projeção do XI e o YJ é o ponto que representa a projeção do XJ. E aí você vai ter uma medida que vai medir quão próximos esses dois pontos estão. Por exemplo, a distância euclidiana serve. E para essa função de projeção ser boa, essa função f, que faz esse mapeamento, você vai querer que que faz o mapeamento de x para y, ou seja, do espaço m-dimensional para o bidimensional, você vai ter que querer satisfazer a condição que a similaridade, que a diferença entre a similaridade no espaço m-dimensional e o espaço bidimensional, ou seja, a similaridade entre duas instâncias no espaço m-dimensional menos a distância da projeção dessas duas instâncias no espaço bidimensional tem que tender ao mais próximo de zero possível. Ou seja, se elas tinham uma alta, elas têm que mais ou menos manter a mesma relação de similaridade para qualquer combinação de x e xj pertencente ao espaço original. Ou seja, você tem que manter a menor perda de informação relativa às relações de similaridade. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma projeção multidimensional para dados do Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU em 2006. Então, a ONU faz esse serviço de fazer um mapeamento dos dados socioeconômicos dos países ao longo do tempo. Essa aqui é só de 2006. Mas um país, então eles registram coisas como mortalidade infantil, tempo médio de vida, alfabetização, então várias variáveis. Então percebam que é um dado multivariado, cada país você analisa e dá uma nota para essas várias categorias socioeconômicas, e além de tudo também eles dão uma nota geral, que é o IDH. Tá. E aí a gente usou esse dado multidimensional, que é para os países, são as instâncias, e aí você tem os atributos, que são essas várias medidas socioeconômicas de alfabetização, acesso à educação, alfabetização, acesso a médicos e coisas assim. Esgoto, por exemplo, então esse tipo de informação. Então são dados multivariados. E a gente aplicou uma técnica de projeção multidimensional, eu vou mostrar algumas depois, mas percebam que a ideia é cada ponto representa uma instância aqui. E esses pontos aqui são os casos dos países. E os dois países estão próximos se eles apresentam similaridade entre si em relação a todos os atributos. Então, se eles são similares no espaço m-dimensional, eles têm que ser similares também, próximos, aqui nesse espaço projetado. Além disso, se usou cor de cada instância aqui para representar o IDH, que é a nota geral. Então, a gente tem aqui mais em amarelo claro, países que têm um IDH melhor, por exemplo, a Norway, eu acho que é Noruega, E tem aqui já num espaço mais mediano aqui que ficaram próximos, por exemplo, Cuba, Uruguai e Chile eram muito similares em termos socioeconômicos em 2006, que nem México, Brasil e Trinidade e Tobago. E aí você já tem países em outra ponta, já em mais dificuldades, que nem, por exemplo, Congo, e mais dificuldade aqui que nem a Nigéria. Aqui também são mostradas algumas arestas. Essas arestas elas não precisavam necessariamente ter sido coletadas, tá? A projeção é só o espaçamento, a posicionamento bidimensional desses dados. Então, a posição XY aqui, ou seja, o arranjo espacial desses pontos, é ditado pela projeção, tá? Não foi ditado para essas arestas. Essas arestas foram colocadas depois e é uma técnica que chama triangulação de Delaunay, que ela ajuda um pouco a você perceber quais o arranjo espacial dos pontos, mas ela não definiu essas arestas, não definiu a posição dos pontos. Quem definiu isso foi a projeção. Então, para a gente entender melhor as técnicas de projeção multidimensional que eu vou apresentar agora, que são duas, uma grande categoria que é MDS, que é a Multidimensional Scaling, e outra que é a PCA, Principal Component Analysis, eu vou falar de algumas notações matemáticas antes. Algumas já apareceram antes, outras nem tanto. Então, quem que é X? É o conjunto de objetos no espaço original, m-dimensional. É o conjunto de dados original. É como se fosse essa tabela com n linhas, que são as instâncias, e m atributos, que são as colunas, os atributos. M é a dimensão do espaço original, os números de seus atributos originais.
seja, na tabela ainda, no espaço original m-dimensional. Xi é o iésimo objeto do espaço original quando se admitir uma representação vetorial, uma representação tabular. E aí ele tem M é apresentado cada instância, que é X, por exemplo, a instância com índice 10, é representada pelos atributos na linha 10, mais ou menos, depende de onde começa o índice, e pelos M atributos, ou seja, os M atributos originais. Quem é Y? É o conjunto de pontos no espaço projetado p-dimensional. Geralmente P aqui é igual a 2, que é a dimensão do espaço projetado. Então, aqui é o conjunto de pontos. Lembrando que esses pontos estão relacionados, vai existir um ponto para cada dado original, que vai ser o dado original, quando projetado, vira esse ponto. YI é o iésimo ponto do espaço projetado. Quando esse admite uma representação vetorial, YI vai de YI1 até YIP, mas teoricamente só tem dois, geralmente a projeção é bidimensional, então significa que só tem dois valores aqui, que vão representar as coordenadas espaciais. N é o número de objetos no espaço original e pontos projetados. Por que o número de pontos projetados é igual ao número de objetos no espaço original? Porque tem um ponto para cada objeto original. Sigma entre x e xj é a dissimilaridade entre os objetos i e j no espaço original. E a distância y e yj é a distância entre os pontos i e j no espaço projetado, que tem que ser as mais próximas possíveis, porque você quer manter as relações de similaridade geralmente. Uma primeira técnica que eu vou mostrar aqui é a Multidimensional Scaling, cuja sigla é MDS, que na verdade é uma grande classe de algoritmos de redução de dimensionalidade, frequentemente utilizada em análises estatísticas e visualização de informação, para projeção multidimensional. A estrutura básica de um algoritmo típico de MDS é dada pelos seguintes passos. Primeiro passo, você vai criar uma matriz de similaridade no espaço m-dimensional, no espaço original. Essa matriz vai ter n linhas e n colunas, que contém as medidas de similaridade entre cada par de objetos. Ou seja, dentro de cada célula você tem o sigma de xi, xj. Então, se por exemplo você tem 100 instâncias, vai ser uma matriz de 100 por 100, que aí vai ter as combinações de todas as distâncias entre dois objetos originais possível. Essa matriz, se a medida de similaridade for simétrica, ela é triangular, tá? Porque é a similaridade de A em relação a B igual a similaridade B em relação a A. Passo 2. Criar uma matriz com a localização dos pontos projetados no espaço p-dimensional, ou seja, como se fosse já a projeção inicial dos dados. E a posição inicial dos pontos pode ser aleatória ou determinada por alguma outra técnica, como o PCA, que a gente vai ver mais para frente. Então, você vai fazer como se fosse um primeiro chute da projeção. Então, essa matriz aqui com a localização, ela tem N linhas e P colunas. Se você tivesse 100 instâncias, você vai ter uma matriz com 100 linhas. E quantas colunas? 2 colunas. A primeira coluna representa, por exemplo, a coordenada x na projeção e a segunda coluna representa a coordenada y na projeção. Só que aí, esse algoritmo ele é interativo, significa que ele vai ter várias interações, mas ele precisa começar em algum lugar. E à medida que as iterações avançam, a projeção se torna cada vez melhor. Só que você tem que começar em algum lugar. Um primeiro chute para essas posições pode ser aleatório. Passo 3. Criar uma matriz de similaridade no espaço projetado, no espaço p-dimensional, que eu estou chamando de LS aqui. Ela vai ter N por N. Só que ela vai conter a similaridade entre todos os pares de pontos projetados em L, ou seja, a distância entre a projeção da instância xi e a projeção da instância xj, ou seja, ela é calculada com base, por enquanto, nessa matriz 2 aqui, que é a matriz com a localização dos pontos. Essa similaridade aqui pode ser a similaridade euclidiana, a distância euclidiana entre dois pontos. A resto da estrutura básica de algoritmo típico de MDS é dada por passo 4, passo fundamental. Compute o valor do estresse, que o estresse tem que tender para zero, tá? E ele é uma medida das diferenças entre as matrizes DS e LS. Lembrando, a matriz DS é a matriz de similaridade no espaço original, m-dimensional, e a matriz LS no espaço projetado, bidimensional. Então, aqui simplesmente é o cálculo da distância euclidiana.
É aquela medida de estresse que a gente quer minimizar. A similaridade entre duas instâncias originais deve ser similar à distância entre as projeções dessas duas instâncias. E aqui você leva essa diferença ao quadrado e tira essa raiz quadrada, isso é a distância euclidiana. E você vai fazer o somatório disso para qualquer valor de i menor que j, ou seja, se você dividir uma matriz pela diagonal por uma banda de triângulo ali. Por que você só faz para uma banda de triângulo? Porque se a medida for simétrica, essa matriz é triangular. Então, as duas bandas de triângulo ali são iguais. Então, você só precisa fazer para metade. Ou seja, quando o índice I for menor que J. E a gente quer que esse estresse tende a zero. Quanto menor esse estresse tender a zero, menos perda de informação eu tenho. Ou seja, mais eu estou retendo as relações de similaridade no espaço original no espaço projetado. Se o valor de S é suficientemente pequeno ou não mudou significativamente nas últimas iterações, porque você vai rodar isso aqui várias vezes, o algoritmo termina. Mas na primeira rodada, você chutou inicialmente, por exemplo, você inicializou a matriz de localização com posições aleatórias. Então, o valor de estresse no início não vai estar baixo, ele vai estar alto. Então, caso contrário, tente ajustar a posição dos pontos em L, ou seja, na matriz que representa a localização da projeção dos pontos, de forma que a função de estresse seja minimizada, ou seja, tenda a zero. Você vai ter que fazer isso várias vezes, então ele é iterativo. E como que você vai ajustar essa posição? Você vai tentar deslocar os pontos um pouquinho mais próximos na direção de que eles são mais similares. E por isso que eu falo que isso aqui a MDS é uma grande categoria de técnicas de projeção, porque as técnicas de MDS podem variar de acordo com como é feito esse ajuste, por exemplo, de posição dos pontos, ou como a matriz de localização é inicializada. Passo 7, retorna ao passo 3. Depois que você ajustou a posição, você vai voltar a calcular a similaridade de novo, porque aí você mudou a matriz L do espaço P dimensional, calcular o estresse de novo, ver se ele é pequeno, se for pequeno para, ou se não for pequeno, ainda vai ter que rolar a iteração, ajustando ainda um pouco mais os pontos. E aí, esse algoritmo vai tentar convergir para menor perda de informação, ou seja, para manutenção mais possível das relações de similaridade. Como é possível imaginar, existem diferentes variações desse algoritmo de MDS, com diferentes medidas de similaridade. Dependendo de quais são seus dados, uma medida de similaridade no espaço original ou outra pode ser melhor. Por exemplo, para texto, uma medida que chama medida da similaridade do cosseno é melhor. Para outro tipo de dado, medidas baseadas para dados estatísticos, por exemplo, outra medida pode ser melhor. Então, qual medida de similaridade vai ser usada no espaço m-dimensional depende do tipo de dado. Já para o espaço projetado, geralmente é euclidiana. Existem diferentes medidas de estresse, aquela ali é a mais básica, mas existem outras também. Existem diferentes condições de término dos algoritmos, mas todos eles geralmente estão tentando minimizar o estresse. E diferentes estratégias de atualização das posições dos pontos. Como em qualquer processo de otimização, existe o risco do algoritmo parar em mínimos locais, que ainda possuem um valor alto de estresse. É o que pode ser feito, adicionar valores aleatórios para atualização dos pontos projetados ocasionalmente, ou seja, a cada 100 interações, e adiciona um pequeno valor aleatório na posição dos pontos para evitar mínimos locais. Uma desvantagem é que os resultados podem não ser únicos, pois diferentes localizações iniciais dos pontos levam a resultados muito diferentes. Se você adotar a estratégia que a posição inicial dos pontos no espaço bidimensional, por exemplo, é aleatória, cada vez que você rodar, vai dar um resultado diferente. Vai ser um resultado com menor perda de informação, mas vai ser um resultado diferente para o mesmo conjunto de dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma projeção usando MDS para aquele conjunto de dados íris. Então percebam que não foi usado mais, que nem no scatterplot, um atributo aqui para o espaço, para o eixo X e outro atributo aqui para o eixo Y, quando tinha 4 atributos. Não, a posição desses pontos aqui está relacionada a similaridade entre as flores, que no caso aqui são as instâncias, considerando os 4 atributos mais ao mesmo tempo, ou seja, a posição espacial é dirigida aos dados. E observem que aqui o MDS foi muito melhor que o scatterplot para separar aquelas duas classes que tendem a se confundir, que é a íris versicolo e a íris virgínica.
A iricetosa, que é a classe de flores mais fácil de separar, já costuma bem separada, mas está separando melhor que o scatterplot aqui. Lembrando que a cor aqui dos pontos está representando a classe. E dois pontos vão ser próximos no espaço projetado se eles são similares no espaço original. Então, por exemplo, essas duas flores, que inclusive pertencem à mesma classe, elas são muito similares aos atributos delas no espaço original. Já, por exemplo, essa flor e essa aqui, que apesar de estar da mesma classe, elas não possuem, elas são mais dissimilares em relação, por exemplo, a essa e essas outras duas aqui. Então, quanto mais longe também, mais similaridade essas instâncias estão no espaço original. Outro conjunto de técnicas que pode ser usada para projeção multidimensional, mas na verdade é uma técnica que também pode ser usada para redução de dimensionalidade, é a Principal Component Analysis, sigla PCA, que é uma técnica bem famosa. Então, ela é uma das técnicas de redução de dimensionalidade mais utilizadas, mais clássica. E por que ela pode ser uma técnica de projeção multidimensional? Porque se você reduzir a dimensionalidade para 2, você pega o primeiro atributo, é o eixo X, o segundo atributo é o eixo Y. Então, se você faz uma redução de dimensionalidade para 2, é uma projeção multidimensional. Pode ser usada como projeção multidimensional. Então, essa técnica PCA vai transformar um conjunto de atributos possivelmente correlacionados em um conjunto menor de atributos não correlacionados, denominados componentes principais, também chamado de autovetores. Então, originalmente no espaço, a gente tem, por exemplo, 50 atributos, e alguns desses atributos talvez tivessem uma alta covariância entre si, ou seja, altamente correlacionados. E aí eu vou transformar isso, usando o PCA, num conjunto menor de atributos que não são correlacionados entre si, chamados os componentes principais, também chamados de autovetores. Então, esse processo do PCA vai ser baseado em determinar combinações lineares ortogonais, ou seja, cada componente principal, que é depois que se aplica o PCA, ele é uma combinação linear dos atributos originais. Então, ele é uma combinação linear dos atributos originais. E cada componente principal vai ser ortogonal em relação ao próximo componente principal. Por isso que eles são ortogonal aqui. Então, um processo baseado em determinar as combinações lineares ortogonais que capturem a melhor variabilidade dos dados. Então, cada componente principal, e eles são elencados em uma ordem decrescente, tem uns que são mais importantes que outros, de acordo com os autovalores. Então, cada autovetor, que é o componente principal, tem um autovalor associado, que é basicamente quão importante ele é. E o que essa importância dele, que é o autovalor, captura? Vai capturar a melhor variabilidade dos dados, ou seja, a tendência dos dados, o padrão dos dados. Então, o primeiro componente principal será a combinação linear com maior variância, ou seja, maior valor associado. E o segundo componente principal será a combinação linear, diferente da primeira, mas que é ortogonal à primeira, ou seja, faz ângulo de 90 graus com a primeira. E tem a segunda maior variância dos dados, e assim por diante. O número de componentes principais é igual ao número original de atributos. Então, se você tivesse 50 atributos originais, você vai ter 50 autovetores, também chamados de componentes principais. Mas qual que é a magia disso? Cada autovetor ou cada componente principal tem um autovalor associado, que fala a medida de importância daquele componente principal que está relacionado à variabilidade dos dados, né, para aquele componente principal. E, basicamente, você pode descartar os componentes principais com menor alto valor sem muita perda de informação. Você pode, por exemplo, manter só os 20 primeiros componentes principais quando tinha 50 e você ainda tem 90% da variabilidade dos dados, da informação dos dados. Então, em geral, os primeiros componentes principais vão capturar a maior parte da variância dos dados. Assim, muitos componentes podem ser descartados com pouca perda de informação. Essa que é a beleza do PCA. Um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho dados bidimensionais. Então, que são esses pontos aqui bidimensionais. Eu precisava aplicar PCA para um conjunto de dados bidimensional? Não. O conjunto bidimensional podia ter usado um scatterplot para visualizar ele. Mas aqui eu estou querendo, na verdade, aplicar o PCA para mostrar os autovetores, que são os componentes principais, e os autovalores associados, para ficar mais didático. Então, eu estou usando um conjunto de dados bidimensional para deixar isso mais evidente.
Então, se os dados são bidimensionais, eu tenho dois componentes principais, que são os autovetores. Então, você pode representar eles como vetores aqui. No caso, como as dimensões originais eram bidimensional, esse autovetor também é bidimensional, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro componente principal. Ele tem maior autovalor. Como que eu sei isso? O tamanho dos autovetores aqui, os componentes principais, estão escalados de acordo com os respectivos autovalores, que é aqueles que medem a importância daquele componente principal, porque ele medem a maior variabilidade, medem a maior variância dos dados naquela direção. Percebam que o meu componente principal realmente está apontando na direção da maior variância dos dados, que está aqui na diagonal. E o meu segundo componente principal? Meu segundo componente principal está aqui. Ele tem uma importância menor, tanto que, olha, a escala dele aqui é bem menor em relação à primeira, mas ele representa a segunda maior variabilidade dos dados, que é justamente essa dispersão dos pontos ao longo dessa diagonal. Então, você vai ter um componente principal, o número de componentes principais é igual ao número de atributos originais, mas tem alguns componentes principais, que nem esse aqui, que representam maior variabilidade dos dados em relação a outros componentes principais. Como que você calcula isso? Então, dada a sua matriz de dados de n linhas por m colunas, n instâncias por m atributos, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a matriz de covariância. Lembrando que eu mostrei para vocês como calcular a covariância lá naquela videoaula de pré-processamento dos dados. E você vai criar uma matriz que eu estou chamando de C, que tem dimensão m por m. Por quê? Cada célula nessa matriz vai representar a covariância entre dois atributos de índice I e J, por exemplo. Então, é a covariância de cada um de todas as combinações de atributos. Passo 2. Calcule os autovalores e correspondentes autovetores da matriz de covariância obtida no passo 1. Não vou entrar em detalhes como fazer esse cálculo. Imagino que talvez vocês tenham aprendido isso em GA e álgebra, mas eu estou querendo dar mais o algoritmo principal aqui. Passo 3. Dada uma matriz de dados, xn por m, que é a matriz com a qual eu até fiz o cálculo da matriz de covariância ali, com base na matriz de covariância eu consegui os autovalores e correspondentes autovetores, eu vou aplicar uma técnica chamada de decomposição espectral, que vai ser resolvida com a seguinte fórmula aqui. Existem várias formas de resolver o PCA. Essa aqui é uma pelo método da covariância. C aqui nessa fórmula é a matriz de covariância, inclusive que foi obtida no passo 1 aqui. Igual a... Em vez de falar de U aqui, eu vou falar desse lambda aqui primeiro. Lambda é uma matriz M por M. Lembrando, M é um número de atributos. Então, o número de atributos originais é 50, ela é 50 por 50. Ela vai ser uma matriz diagonal dos autovalores ordenados de forma decrescente. Então, ela tem 0 em todas as posições, com exceção da diagonal principal. E aí, nela, os autovalores estão ordenados de forma decrescente. O que está na primeira linha, primeira coluna, é o maior autovalor de todos. O que está na segunda linha, segunda coluna, é o segundo maior autovalor de todos. E por aí vai. E a matriz U de M por M são os autovetores, ordenados também por autovalor. Então, vai ser uma matriz M por M, os autovetores vão estar nas colunas. Por que tem M linhas? Porque cada autovetor, o número de dimensões dele é o mesmo número de atributos, tá? Então, e por que tem M colunas? Porque o número de componentes principais, autovetores, é igual ao número de atributos originais. Então, M por M. E aí você vai ter vários autovetores nas colunas, ordenados por autovalor, a mesma ordem que apresenta aqui na matriz lambda. E aí você vai representar, você tem então esse cálculo aqui para calcular os autovetores e os autovalores, que você vai ter que calcular matrizes de forma que essa identidade aqui seja verdadeira. Por fim, ok, calculei os autovalores e autovetores de dados. O que eu faço com isso? Finalmente chegamos na redução de dimensionalidade. Você vai manter todos os componentes principais, todos os autovetores? Não. Você vai pegar, por exemplo, se for uma projeção multidimensional, os dois componentes principais mais importantes. Só os dois primeiros, os outros você vai descartar. Por fim, a redução de dimensionalidade é obtida projetando-se os dados em uma nova base, que agora é bidimensional.
formada somente pelos P componentes com autovalores mais significativos. Então, a gente vai resolver essa igualdade aqui. S é uma matriz de N por P, N linhas e P colunas, que é a matriz dos dados após a redução de dimensionalidade, com N instâncias e P dimensões. Se P vai ser igual a 2, vai ser a matriz que me apresenta a minha projeção, coordenadas x e y para cada instância. Ela é obtida fazendo a multiplicação da matriz original dos dados, a N por M, vezes essa matriz aqui B, que é M por P. É só as colunas, por exemplo, se for uma projeção e só quisesse os dois primeiros componentes principais, é só as colunas formadas pelas primeiras P colunas de U, que é essa matriz anterior aqui. Ou seja, primeiro autovetor mais importante, as coordenadas dele, segundo autovetor mais importante, as coordenadas dele. E quando você multiplica a matriz original dos dados por essa matriz dos autovetores, só que só os que você quer manter, você obtém a matriz dos dados projetados. E é assim que se faz PCA. Aqui, por exemplo, a gente tem o conjunto de dados íris projetado usando PCA. Observe que assim como o MDS ele conseguiu fazer uma boa separação das classes versicolor e virgínica, que geralmente são mais difíceis de separar. Aqui a gente está usando a cor de cada ponto para representar a classe. Lembrando, o conjunto de dados íris, ele tem 150 instâncias, então são 150 pontos aqui. Cada ponto representa uma flor. E ele tem originalmente 4 atributos. E aqui eu fiz uma projeção multidimensional dele, fazendo com que flores que fossem similares fossem projetadas juntas. Por exemplo, essas duas flores aqui são muito similares, já essa flor aqui e essa flor aqui são muito dissimilares. Então aqui, quando eu uso PCA para uma redução dimensional, que eu mantenho só duas dimensões, eu posso fazer uma projeção. A vantagem do PCA é que ele é mais, digamos assim, robusto em relações não lineares, ou então, por exemplo, que ele também pode ser usado para além de projeção. Você pode, por exemplo, eu tinha 50 atributos originais, vamos supor uma quase melhor, tinha 1000 atributos originais, mas minha técnica consegue lidar com o máximo 250 atributos ao mesmo tempo. Aí você faz uma redução só para 250, você não precisa fazer uma redução para 2, se você não for fazer uma projeção. Então, PCA pode ser usado para redução de dimensionalidade, mesmo quando o objetivo não é não é projeção. Você só quer reduzir para um número menor, mas mantendo a maior parte da informação possível. Então, é uma técnica que pode aparecer muito aí na vida de vocês. Se vocês forem mais para essa área de mineração de dados, inteligência artificial e visualização. Aqui eu tenho outro exemplo da projeção de dados, só que é dados de sensores para várias amostras aí, usando PCA. E como é possível ver, ela conseguiu isolar ali, projetar corretamente, formando grupos, os vários tipos de amostras. E aqui, cada grupo de amostra está anotado. E a cor das amostras aqui também está representando a classe delas. Por essa videoaula só. Na próxima videoaula, eu falo de técnicas para dados multidimensionais baseadas em linhas e baseadas em região. Tchau!